Irmãos, eu estou vendo o pessoal meio assim. Está em tom menor hoje, Jorge? O que é um si bemol menor, um lá menor? Si bemol menor. Caramba. Isso é difícil, hein? Misericórdia. Vamos ver, gente. Tem que ser tom maior hoje, hein? Tom maior. Dá um ré maior aí, mano. Dá um ré maior aí. Glória a Deus. Vamos sorrir, porque, irmãos, se vocês abrirem as suas Bíblias, no Salmo 57, no versículo 2, vamos ler do 1, que também tem a ver com aquilo que a gente quer explanar hoje, quer falar para vocês. Motivo de redobrada alegria, no sábado passado teve o chá das mulheres. O irmão falou, você vai no chá de mulheres? Eu falei, irmão, tomar chá de mulher, acho que o sabor não deve ser bom. Será que é bom? Eu acho que é o chá das mulheres. Isso mesmo, é o chá das mulheres. A pessoa não pronuncia direito, dá outra conotação, né? Chá de camomila, é de camomila, o chá é de camomila. Agora, o chá de mulher, isso eu não conheço. Mas se você vier com chá das mulheres, aí as mulheres vão fazer um chá gostoso. Mas foi bênção, irmãos, esse sinal que Deus está na nossa vida, na igreja. E não obstante as pessoas virem, falam, criticam, pisam, mas fecha teus ouvidos e caminha em frente. Mas também, irmãos, nós não estamos livres das dificuldades. Você concorda? Nós pegamos gripe, pegamos dor de cabeça, pegamos enfermidades, é isso. Mas o próprio Jesus diz, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não é? Aleluia. Então, irmão, você está na presença de Deus. Alegre o teu espírito agora. Alegre, porque o Deus de Israel, Ele está no nosso meio. E o melhor de tudo é isso, que Ele está no nosso meio. E lá dos céus, irmãos, seus anjos estão atentos, aguardando a ordem dEle. E Deus sempre tem uma ordem em nosso favor, porque nós somos a igreja dEle. Não é isso? Lembra de quando Pedro estava lá preso entre dois guardas, amarrado, algemado, em correntes, dormindo. E lá o Herodes, o capeta, fazendo o projeto, amanhã eu vou fazer um festim e vou usar a vida de Pedro para ficar bem na fita, ficar bem no filme junto com o povo. Estava armando isso. Quem garante que hoje, amanhã, o capeta está fazendo assim, hoje o capeta está falando assim, olha, está vendo lá? Eles ficam se achando. Mas eu já vou armar uma para eles. Estão fazendo uma reunião. E Deus lá, na dele. Mas nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos manuseando a palavra dele. Nós estamos aqui, nós adoramos. Nós acabamos de cantar por ele e para ele são todas as coisas, não é isso? Então, quando ele ouve isso, fala, não, esse povo é meu. Esse povo está comigo. Esse povo é propriedade exclusiva minha. O diabo vai querer mexer neles? Não, eu vou intervir aí. E Deus, Ele faz isso porque Ele é Deus. Aleluia. Tão alegre o teu coração. É tão gostoso, irmãos, quando a gente vê na igreja as pessoas com aquele olhar, Senhor, fala comigo. Mas às vezes a gente vê as pessoas que estão assim. Acho que o diabo fez alguma coisa durante o dia que tirou o ânimo. Ou está com medo do amanhã. E nós estamos lendo hoje que quem tem o medo, ele quebra o ânimo, irmãos. Sabia? O medo, ele quebra o ânimo. Se você não tem o medo, o seu ânimo é dobrado. Você encara com mais facilidade. Olha o que diz o Salmo, irmão. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim
tudo executa. Glória a Deus. Eu fico com esse versículo, irmãos. Glória. Por quê? Porque é o nosso dever, a nossa devoção. Clamar ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Irmãos, aqui eu entendo que Davi, porque esse salmo é de Davi. É um salmo, irmãos, que vê como ele era obediente, como ele era submisso, como ele era temente a Deus. Quando a gente fala, irmãos, não vamos ser ralo, ao ponto de falar, não, porque eu não faço isso, não faço aquilo. Não adianta a pessoa querer não fazer isso, não fazer aquilo, mas tem um coração, parece um charco. Não adianta. Porque a Bíblia nos fala que a gente tem que guardar o nosso coração. É um dever nosso. Olha lá, Provérbios 24, fala assim, ó, guardai de tudo que se deve guardar, de tudo. Guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Então, irmão, de tudo que a gente tem que guardar, guarde o teu coração. Por que, irmão, nós temos que guardar o coração? Porque o coração, irmãos, é onde entra toda a sujeira. E ela fica lá. A ira, a mágoa, o ressentimento, a dureza de coração, sabe, essas coisas que impedem você de caminhar, impedem você de brilhar. É do coração. E tem muitas pessoas fazendo o papel da cobra contra o vagalume. O vagalume brigava, fugindo da cobra, brilhando naquela escuridão, e a cobra perseguindo. Ele falou assim, espera lá, dona cobra, eu não pertenço à sua cadeia alimentar, você não gosta de vagalume. Por que você está me perseguindo? Porque eu odeio ver você brilhar. Vocês estão entendendo, irmãos? A cobra, ela não queria ver o vagalume brilhar. Tem gente assim, irmãos. Tem gente que quer ver você, está despontando, os caras querem ver você ali. Então, é esse tipo de coisa que no nosso coração não pode ter guarida. Não pode ser, a gente não pode abrigar isso dentro. Tem que liberar. Libera. Guarda o teu coração. Então, quando o homem de Provérbios escreveu isso, Salomão, ele escreveu com muita propriedade. Os irmãos, parece que procuraram aí, Provérbios 24, versículo 23. Se não me falha a memória, se não for, inverte. Mas é por aí. Mas eu acho, irmãos, é importante a gente ter esses determinados tipos de versículo guardado. Perdão, irmãos, é Provérbios 4, 23. Eu sabia que eu sempre pus um 2 a mais aí, mas Provérbios 4, 23. Louvado seja Deus. Queridos, olha a situação de Davi. Nessa época, Davi tinha unção de rei. Davi já sabia que ele seria o futuro rei de Israel, mas ele não tinha um reino ainda. Ele não tinha assentado ao trono. Mas Davi, irmãos, em meio a muitas dificuldades, a muitas lutas, ele manteve íntegro isso. E é isso que vocês têm que fazer. Vocês não podem perder a inocência. Não obstante você faça curso com as cobras, com as pombas, você vai lá, aprende tudo o que tem que aprender, mas mantenha a sua integridade no coração. Porque isso é importante. Porque é isso que Deus quer.
de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Está entendendo, irmãos? Não é isso? Como é que você vai ter um coração puro e contrito? Um espírito contrito? Se você não guardou teu coração, veio tanta sujeira e está lá, atrapalhando. Aí você não consegue mais sorrir. Você não consegue na igreja adorar. Você não consegue mais ler a palavra. Você não consegue fazer mais nada, porque você está tão cheio de problemas que tudo lhe faz mal. Tem que tirar isso do coração. Por quê, irmãos? Olha esse Salmo 57, o que diz. No versículo 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Primeiro ponto, irmãos, invertendo a ordem do versículo. O que por mim tudo executa. Se você não tem essa concepção de Deus, como é que você vai clamar? Aleluia? Primeiro ponto que você tem que analisar. Se você não confia que Deus executa tudo por você, você não vai clamar. Então você vai ser aquela pessoa que não vai ter alegria, não vai ter felicidade, não vai estar bem em lugar nenhum. Você não vai se sentir bem, você não vai executar suas coisas de forma como se deve. Você não vai ter mais alegria de viver. Você vai só estar pensando nos fracassos, na infelicidade, na tua vida que não deu certo, porque você não, tudo que você tenta fazer, as coisas atropelam, que você passa uma perna em você, que você é um infeliz, que você é um coitadinho. Você vive assim. Agora, se você chegar e crer que Deus executa tudo por você, aí você vai clamar. Por quê, irmãos? Porque olha a situação com que Davi fez esse salmo. Ele não estava na praia lá, de frente para o mar, tomando água de coco, com guarda-sol, entendeu? Comendo camarãozinho. Não. Se vocês subirem o texto, olha aí, que diz no caput do Salmo 57, diz o quê? Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Aí se vocês forem lá no Salmo 24, versículo, 1 Samuel, versículo 24, no versículo 3, vocês vão ver que aquele salmo Davi fez naquele mesmo momento. A inspiração veio para ele na hora certa. O salmo caiu como uma luva no momento que ele estava passando. Por isso, muitos compositores de música romântica falam que não pode estar bem no amor, porque senão perde a inspiração. Entenderam? A pessoa, quando sorte no amor, ele não consegue mais fazer canções, porque acaba a inspiração. Então, a pessoa só faz canção que dá resultado quando ele foi traído, quando perdeu, faliu, quando deu tudo errado. Aí vem aqueles sonetos maravilhosos. Aleluia. Isso é certo, irmão. Quem assistiu, quem já leu o poema de Casimiro de Abreu, que fala a cruz do Calvário. Leia para você ver. Ele perdeu o filho dele, morreu. Ele começa o soneto dele, fala assim: tu eres a messe de um dourado estio. Quer dizer, ele era aquela coisa preciosa dele, mas morreu. Ele ficou 3 dias no meio do mato, alongado, sem comer, sem tomar banho, sem fazer nada, e veio a inspiração de fazer um soneto desse. Então, as grandes coisas da vida geralmente vêm num momento de tristeza. Vem num momento de tristeza. É onde o teu sentido está focado. Quando você está realmente, é você e Deus. Então, se a pessoa já tem uma veia de poeta, aí que a coisa vai fluir. É na dificuldade. Por isso o cristão, irmãos, não quero fazer apologia de que você tem que
que ficar sofrendo, não é. Mas o cristão que busca Deus é aquele que está passando a prova. Vem a prova, em nome de Jesus. Quem quer, segura. Porque é nesse momento que a gente faz as melhores coisas. É o caso de Davi. Veja, quando Davi tinha tudo perfeito, já tinha posse do reino, tinha conquistado, estava conquistando Rabá. O que ele estava em casa? A Bíblia começa assim, ó, no período que os reis deviam fazer as suas guerras, Davi estava no palácio, dormindo. E viu que não podia ver. Cresceu os olhos. Porque ele não tinha mais o que fazer. Ele já estava consolidado. Então ele estava no bem bom. E o que ele foi fazer? Ele foi cobiçar a mulher do próximo. E para alcançar esse objetivo, ele arrumou um meio de matar o cara, o marido. Veja até onde vai, irmãos. O homem segundo o coração de Deus. Mas nesse período, quando ele fez esse salmo, irmãos, ele estava numa caverna. Olha aí, 1 Samuel, versículo 2 e 3. Tomou então Saul 3.000 homens, olha, o exército de Saul, escolhido dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas fraldas das penhas das cabras monteses. Chegou a um curral de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul para aliviar o ventre. Não precisa falar o nome, que ele foi fazer lá. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Irmãos, 3.000 soldados lá de fora. Saul foi aliviar o ventre lá de dentro. E Davi estava mais no fundo da caverna. Um pio, uma pedra que caísse, entenderam? Era o motivo que Saul precisava, estava ali nas mãos. Davi estava totalmente entregue nas mãos do adversário. Vocês estão entendendo, irmãos? Se coloca nessa posição. Veja, às vezes a gente está se achando muito bem e fraqueja no clamor. Porque a gente não tem essa concepção do Deus que tudo por mim executa. Mas Davi tinha. Porque ele estava na caverna e ele estava clamando. Estava clamando. Porque ele tinha consciência tranquila de que Deus era na vida dele. Esse Deus de olho na promessa. Não, Deus me ungiu para ser rei, eu não vou morrer aqui. Você está entendendo, irmãos? Que coisa linda. Que coisa linda. Deus é na minha vida. Deus é na sua vida. Aleluia. Ó, eu vou levar chazinho e café aí atrás. E bolachinha. Tá? Eu vou levar bolachinha e chazinho daqui a pouco lá. Viu, irmã? Você prepara para mim? Vou levar lá atrás. Vocês estão entendendo, irmãos? A seriedade que é isso. É tudo uma concepção do como você crê. Aleluia! De como você crê. Como você está crendo. Como você recebe, agasalha Jesus no seu coração. Davi tinha essa consciência, por isso ele estava tranquilo, embora a situação era totalmente contra ele. Como o texto fala, mas ele teve cabeça para fazer um salmo maravilhoso. Na dificuldade, irmãos. Na dificuldade. Não é fácil isso não. Por isso que eu falo que às vezes esses cantores de sertanejo, eles fazem aquela música, porque a mulher separa dele, vai com outro, aí ele fica todo inspirado e faz aí é o amor. Mas esse é o histórico. É o histórico. A pessoa está na fossa, está lá bebendo, está lá querendo se suicidar, e na hora vem a inspiração para compor uma música. Garanto que se ele estivesse trocando carícias com a esposa, não viria isso na mente dele. Talvez se você estivesse no melhor, olha, apartamento, casa, não sei o quê, você não ia buscar Deus. Agora você ia estar como aquela pessoa, derruba os celeiros, vão aumentar, e vamos aumentar a produção, vamos ter lugar bastante para caber
todas aquilo que eu tenho. Aí tem uma voz lá do céu que fala: louco, ainda hoje pode pedir a sua alma, e o que você preparou? Vocês estão entendendo? Por isso, irmãos, nós somos disciplinados por Deus. Davi estava sendo treinado por Deus. Então alegre o teu coração, porque se está difícil, mas Deus está no comando. Deus está segurando tudo em suas poderosas mãos. Deus está segurando, mas o que Deus quer ouvir do seu povo é isso. O Deus que tudo por mim executa, como Deus se alegra de ouvir isso. Por isso que Deus não fazia, fazer de rogado: é Davi meu servo, pode falar o que for dele, mas ele é meu e eu vou livrar, e vou abençoar, e vou dar o reino e muito mais nas mãos dele. Porque, irmãos, quando descobriu, Natan veio com a sentença para cima dele do que ele havia feito, ele caiu em si e falou: pequei contra Deus. E depois ele fez aquele versículo maravilhoso do Salmo 51, 17. O que ele diz lá? Coração contrito, espírito quebrantado, é um sacrifício que Deus não pode resistir, Deus se agrada. Está entendendo, irmãos? Então as coisas que Davi fez maravilhosas, ele estava numa maior depressão, ele estava difícil, mas ele sempre tinha um hino para dar ao Senhor. E o que você tem no seu coração? Ou você vai ser como Jonas: a minha amargura é até a morte, eu estou assim. Não foi isso que Jonas fez? Quando Deus matou a boboreira lá que estava descansando debaixo? Aí Deus falou para ele assim: é razoável a tua ira, Jonas? Sim, Deus, é razoável até a morte a minha ira. Irmãos, nós estamos cheios fazendo isso diante de Deus. Nós estamos fazendo isso constantemente. Por quê? Porque nós queremos ver ou a destruição do vizinho, ou nós estamos querendo o nosso dinheiro ali, ou nós queremos nos livrar das contas, ou queremos nos livrar de fulano, ciclano e beltrano, e queremos só ficar no bem bom. Até a morte, Deus, a minha ira. E Deus não trabalha nesse campo. Deus não trabalha nesse campo. Deus, ele está fazendo um povo diferente. Se você está disposto a pertencer a esse povo, irmão, larga tudo isso e se volte para aquilo que realmente Deus quer que você seja. Foi o que Davi fez. Naquela caverna, ele teve cabeça para falar dali de dentro. E fala: Senhor, Tu és o Deus que por mim tudo executa. Salmo 57, 1. Eu sou Teu servo, Deus, tenha misericórdia. E Deus, irmãos, pôs uma situação lá que Saul saiu da caverna ainda com um agravante. Davi, Deus colocou Saul nas mãos dele. Deus colocou Saul nas mãos dele. Mas ele não ousou. Falou: ainda não. Isso eu não faço. Está entendendo, irmãos? Como Deus trabalha? É isso aí. Esteja pronto, esteja disposto a passar por esse trabalhar de Deus. Porque, sabe, irmãos? Porque Deus faz coisas que a gente não entende. A gente não entende agora. A gente está passando, está ali pelo vale da sombra da morte, naquela situação difícil, naquela situação complicada. Nós não estamos entendendo. Mas Deus não fala para a gente. Mas o que Deus quer é que você esteja na posição. Porque lá em João 13, versículo 7, Pedro falou assim: por que lavar os pés, Senhor? O Senhor está lavando nossos pés. Ele falou: tem coisas que vocês não entendem agora, mas vocês vão entender depois. Vocês estão entendendo? Quando acaba tudo, quando passa, quando você está do outro lado do campo, lá do outro lado, quando você vê, olha para trás, vê aquela destruição toda, vê tudo aquilo que você passou, e você olha para você ainda está com a sua integridade física mantida, você está vivo, está com saúde, e você fala: mas esse Deus é Deus mesmo. Esse Deus é tremendo. Você não está entendendo agora. Você não está entendendo. Mas, meu querido, mantenha a postura de um adorador. Mantenha a postura de um servo fiel a Deus. Mantenha a postura de um servo temente a Deus. Que é isso que Ele quer. Glória a Deus. Meu irmão. Irmãos, Deus está constantemente nos salvando do perigo.
Deus está constantemente mantendo a nossa integridade. Por isso, há necessidade, irmãos, da gente ter esse versículo no nosso coração. O Deus que por mim tudo executa. Porque eu creio, irmãos, piamente, num Deus soberano. Eu creio no Deus da Bíblia. Eu creio naquele Deus que intervém. Eu creio no Deus que realmente faz acontecer as coisas. Tudo está nas mãos dele. Agora existe por aí, irmãos, um evangelho ralo. O evangelho que quer relativizar o poder de Deus. Que Deus que serve esse Deus? Não serve para nada. Se ele não é o Deus de Davi, aquele que estava na caverna, e Deus ali guardou, protegeu Davi. Porque ele clamou. Talvez quantos livramentos Deus já tenha te dado, meu irmão, para tua filha, para o teu filho, para tua família, que você nem tem consciência. Aleluia. Irmãos, eu digo mais. Nós somos tão ingratos que se Deus não fosse esse Deus soberano, ele ia recolher. Você imaginou se ele recolhesse o fôlego dele? Não ficaria ninguém. Falou, chega do meu fôlego aí para essa gente. Inspirasse. Imagina, não ia sobrar ninguém. Irmão, você sabe que a natureza, ela vive reclamando? A natureza reclama pela poluição, pelos desastres ecológicos que está acontecendo. Está lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala isso. Que a natureza reclama, a natureza anseia o dia da redenção. Falou, o dia que vai acabar esse povo de coração duro. O dia que vai acabar essas pessoas que ficam destruindo tudo que meu pai criou, que o nosso pai criou. A natureza anseia por isso também. Esse é o nosso Deus, irmãos. Aleluia. É o Deus da Bíblia. É o Deus que livra a qualquer momento. Veja, irmãos, Daniel estava lá no Nabucodonosor, estava gozando de uma posição elevada. Ele era o chefe dos sátrapas. Ele era o manda-chuva. Mas sabe, irmão, quando a gente está lá em cima, se a gente não tem a proteção de Deus, a casa cai. Armaram para ele. Armaram para ele. Arrumaram a situação, não obstante ele gostasse do rei, não obstante o rei gostasse dele porque ele era sábio, porque ele era entendido, porque ele era cheio dos mistérios de Deus, as pessoas tinham inveja. Aleluia! E estava ali, irmãos, jogaram ele na fornalha, jogaram ele na cova dos leões. Não tiveram pena, não. O rei ficou refém das palavras dele, da lei que ele criou. Por causa dos outros, fez o rei, que já estavam querendo pegar Daniel, fizeram o rei assinar uma lei. Não é isso? Olha o que o diabo faz. Quem sabe, irmãos, hoje está sendo criada uma lei aí para prejudicar a tua vida. Talvez nos seus negócios alguém tenha lá colocado lá. Olha, nós vamos pegar ele aqui. Mas o nosso Deus, irmãos, é aquele Deus que intervém. Fala, não. Aí não. Aí não. Então, irmãos, olha, glorifique, louva a Deus. É esse o nosso Deus poderoso que faz essas coisas por nós. Os 3 servos, amigos de Daniel, também estavam lá, irmãos. Também estavam lá. E sabe o que aconteceu? Armaram para ele. Para eles. Jogaram na fornalha. Jogaram na fornalha. Quem resiste à temperatura alta, irmão? Pensa. Em sã consciência. Mas o Deus estava ali. Deus estava ali. E livrou das fornalhas aqueles amigos. Porque ele confiava em Deus. Porque eles criam na soberania de Deus. Porque eles sabiam que Deus era Deus. Então, irmãos, adquire essa confiança agora. Adquire essa consciência agora. O nosso Deus é o mesmo Deus, é o Deus da Bíblia, é o Deus de Davi, é o Deus de Daniel, é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É aquele Deus que fez grandes coisas. Não há variação. A Bíblia fala que em Deus não há sombra de variação. É aquela luz constante. É aquele Deus que não muda. É o Deus que livrou Davi naquele dia. É o Deus que está livrando você todos os dias. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia é cheia disso. O povo de Deus. Veja como Deus é, irmãos.
Deus move terras e céus para fazer para dar um benefício na tua mão. Nós temos lido através da história que Agag, quando Saul não cumpriu a ordenança do Senhor, escapou. Isso não está na Bíblia, viu, irmãos? Mas Saul não cumpriu 100%, cabalmente, a ordem do Senhor. Isso deixou uma mulher fugir grávida. E essa mulher foi parar lá na Pérsia, lá em Amã, depois de séculos. Sabe quem que ele virou? Virou Amã. E Amã vinha com aquela história do passado. Esses judeus destruíram a nossa família. Os judeus destruíram o nosso povo. O judeu passou a fio de espada a todos nós. Sobrou só uma casa lá. Depois de mais de 200 anos, irmãos, 300 anos, ele foi se vingar. Só, irmãos, que nosso Deus é onisciente. Glória a Deus, Senhor, por isso. O nosso Deus é onisciente. Glória a Deus. Deus maravilhoso. O nosso Deus é onipresente. Pode ver lá no livro de Esther, Amã o Agagita, filho de Agag, descendente de Agag, aquele a quem Deus mandou destruir. Porque Deus já sabia. Mas o diabo também, irmãos. O diabo é esperto, o diabo quer frustrar. Por isso, quando a gente tem que ser, irmão, tem que ser ponta firme. Amém, Jesus. Glórias a ti. Deus não está olhando se você comete um deslize, mas Deus quer que você seja fiel. Deus quer que você seja fiel. Porque se Saul fosse fiel, isso não teria acontecido. Mas como Deus ama, irmãos, a coisa parecia toda contrária. Parecia que ia acontecer naquele dia. Mas Deus levantou ali, Mardoqueu levantou Esther para ser rainha. E foi lá e tocou o coração daquele rei. E o povo estava condenado, irmãos. O povo ia morrer todo naquela semana. Mas Deus fez algo tremendo. E libertou, e livrou o povo. Sabe que Deus é esse? É o mesmo Deus que você está servindo hoje. É o mesmo Deus que você serve. Portanto, alegre-se nesse Deus. Alegre-se nesse Deus. Porque a sentença que havia contra a tua vida, Deus já cravou na cruz. Sabe, já cravou na cruz. E agora que nos resta, irmãos, é ser fiel a Ele, adorar o seu santo nome, glorificá-lo todos os dias e falar assim: Senhor, Tu és o Deus que por mim tudo executa. Senhor, hoje eu estou orando a Ti, porque, Senhor, eu sozinho eu não consigo, sozinho eu vou tropeçar, sozinho eu vou errar, sozinho eu não vou conseguir chegar lá. Deus, tenha misericórdia de mim. Se você tiver essa consciência todos os dias, esse Deus glorioso, poderoso, vai estar com você. Irmãos, para Deus, a Bíblia diz, um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, nada escapa das mãos desse Deus. Nada. Nada, absolutamente nada. Porque Ele é Deus. Aleluia. Por isso que Jesus falou assim, ó. O cara chegou, Jesus falou: vem e segue-me. Não, primeiro eu vou enterrar meu pai e minha mãe e depois eu te sigo. Jesus falou assim: olha, deixa os mortos com os mortos, vem e siga-me. O que isso quer dizer, irmãos? Nova vida, nova atitude. Agora eu sou de Deus e Deus é comigo e acabou. Não tem mais esse negócio de ficar, sabe, com historinha, coisinha. Por isso que crente, irmão, nem cemitério visita. Só vai no enterro dos outros. Você está entendendo? Parece que é dureza. Parece que é uma coisa assim, não, esse cara está doido. Não, irmãos. Porque o cristão tem consciência, meu pai não está ali, minha mãe não está ali. Ali está aquela carcaça que vai para a ressurreição. Meu negócio agora é Deus. Mas tem pessoa, irmão, que vai lá, fica pondo florzinha, fica não sei o quê, fica lá e chorando, passa anos e não desliga. E atrapalha a vida porque não perdoa, não se desata dessas coisas, e aquilo atrapalha. Irmão,
Vamos largar disso. Deixa Deus agir, porque já não tem jeito. Nós que estamos vivos temos que correr para o prêmio da soberana vocação de Cristo em nossas vidas. É isso, irmão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você foi chamado para essas coisas. Louvado seja Deus. Não é que eu esteja dizendo, irmãos, que a gente não tem que enterrar os nossos mortos. Temos. Mas não vamos fazer disso um fim. Está entendendo? Agora nós somos de Deus, e Deus é nosso, e nós somos dele. Acabou. Vamos em frente. Não vamos deixar a picuinha atrapalhar isso. Não vamos deixar a ira que você não cuida no coração. Você, não vou fazer, não tenho condições. Vai dar uma de Jonas. Não, pelo amor de Deus. Isso tem que sair de nós. Tem que ser jogado fora. Você tem que varrer isso. Aleluia. Para que você flua. Que você não deixa nada dessas picuinhas intervir no seu relacionamento com Deus. Para quando você dobrar o teu joelho, você chega a Deus, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Porque eu sei que tu és o Deus que executa tudo na minha vida. Nada, mas nada mesmo, Deus, vai impedir a minha comunhão contigo. Deus, olha para esse caco. É tão falho, mas o Senhor é tão Deus. O Senhor é tão Deus maravilhoso. Irmãos, isso flui. Isso flui na nossa vida. Pode ver, irmãos, do Gênesis ao Apocalipse. Todos aqueles que clamaram, Deus foi socorro bem presente. O rei Asa, por exemplo, foi outro rei que, cercado, Deus deu a vitória para ele. Aleluia. Deus deu a vitória. Glórias a ti. Você quer a vitória na tua vida? Amém. Busque esse Deus da Bíblia. Você quer a vitória na tua vida? Busque. Irmãos, as pessoas podem usar os meios mais perfeitos, sagazes, mas se não for de Deus, vai falhar. Mas com Deus você pode usar os meios mais fracos, mais falhos, mas Deus vai fazer prevalecer. Deus vai fazer honrar, porque a mão de Deus está sobre a tua vida. Aleluia. Esse é o nosso Deus, é o Deus da Bíblia. Eu creio nele, irmão, soberano. É aquele Deus que Daniel falava em alto e bom som. Deus que estabelece, que remove, estabelece reis e remove Deus, que muda os tempos, as estações. Nada, absolutamente nada é impossível para ele. É esse Deus presente, irmãos, na tua vida. E quando você dobra o teu joelho, ele faz, ele acode, ele muda, ele vai lá e toca, ele vai lá e envia teu anjo, o anjo dele lá e fala assim, é para fazer, é para mudar, é para agora é a hora do meu filho, ele vai vencer, porque eu sou vencedor na vida dele. E quando você entrega, irmãos, guarda o teu coração, que é o mais bonito de tudo. Você pode estar passando pela sua aflição, pela angústia e pela dor, mas você vai estar com o peito aberto e falando, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Porque nós não vemos, irmãos, aqui Davi chorando, lamentando, murmurando, porque ele entregou o coração dele para Deus. Então, irmãos, a diferença, viu? Você pode orar, mas ficar com o coração assim, Comece a orar e manda Deus fazer a obra no teu coração, porque a coisa vai ser diferente. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia é cheia disso. Eu tenho para mim, não sei se é porque eu não tenho dificuldade em entender a palavra de Deus. Quando fala para mim, esse negócio de Adão e Eva é a história da carochinha. Eu creio em Adão e Eva, como uma criança. Eu creio, é assim, acabou. Está entendendo? Não, aquele negócio de Noé lá sem. Eu creio. Está escrito na Bíblia. Mas você não está pensando. Não importa, eu sou como uma criança. Eu vou na Bíblia como da bebê. Porque eu sei lá que é uma fonte pura. Eu não vou ficar contaminado. E assim tem que ser você quando busca o Senhor. Vai na fonte, que é certa.
Esse Deus maravilhoso. Uma vez perguntaram São Tomás de Aquino, da Idade Média. Ele é um sábio, ele fez a Suma Teológica. São vários tratados da doutrina cristã. Ele misturou a filosofia grega com os evangelhos e fez a Suma Teológica. Está entre os mais sábios da igreja. Discorreu sobre tudo. Mas era um cara inocente de coração. Uma vez um companheiro dele de abadia lá do mosteiro chegou e lá apontando o dedo, olha lá, tem uma mula voando. E ele saiu lá fora, onde? Aí o cara, como você é besta, rapaz. Você vai acreditar que a mula está voando? Ele falou, eu creio, porque você está falando. E acho que a mentira não está na sua boca. Está entendendo, irmãos? Essa é uma pessoa que é tratada por Deus. Tem um coração tratado por Deus. É assim que nós temos que ser. É igual aquele irmão. Tem uma frase, diz que ele foi um psicopata assassino, mas que ele falou uma frase que resume isso. O Che Guevara, ele falou assim, ai que endurecer, pero sem perder a ternura jamás. Está entendendo? Você pode ser um cara firme, mas a ternura você tem que manter. Em qualquer circunstância, a ternura você tem que manter. É isso que Deus quer da sua igreja. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Amém? Glória a Deus. Olha, irmãos, coisa linda que Deus faz para o povo quando clama. Exemplo, irmãos, eu nunca esqueço disso. E sempre tenho isso comigo. E sempre coloco isso nas minhas orações. Quando a tribulação é dura. Eu cito lá Êxodo 14. Versículo acho que 14, é isso? Que tal o povo estava de frente para o Mar Vermelho. Atrás do exército do faraó. Aleluia. E atrás do exército do faraó, irmãos. 14:10. Começa ali. Veja, irmãos. Às vezes seja um momento desse na nossa vida, na sua vida. Sabe, você está no desespero. O povo estava no desespero. Sabe o que Deus falou? Quando Moisés foi orar, por que você está clamando, Moisés? A mim. Só manda o povo marchar. Aleluia, irmãos. Talvez hoje está faltando isso, a gente marchar. Vamos marchar? Vamos em frente? Vamos em frente, que o nosso Deus é o Deus que consolida. O nosso Deus é o Deus que dá vitória. Vamos marchar? Você está disposto? Mas não dá, eu estou em dificuldade. Não. Vamos marchar. Vamos em frente. Porque o impossível Deus vai fazer. Agora, caminhar, andar, você vai andar. Mas o nosso Deus vai te livrando na frente. Nosso Deus vai quebrando as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Deus vai aplanando o nosso caminho. E o povo passou, irmãos, e o exército de faraó foi todo para o abismo. Foi todo inundado. Aleluia. E nesse momento, irmãos, aquele versículo está em 2 Crônicas, os olhos do Senhor estão atentos. Os olhos do Senhor estão olhando para você agora. Os olhos do Senhor estão aí. Talvez você não tenha essa percepção. Talvez você não tenha essa credulidade. Talvez você ainda está assim de amuleta. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Lembra quando a irmã andando de muleta? A muleta na mão de uma pessoa, irmãos, quando ela larga a muleta, ela cai. E muitas vezes nós somos essa muleta. Nós temos que jamais permitir que Deus largue a nossa vida. Aleluia. Nós nunca poderemos permitir que Deus faça assim, a queda é certa. Porque nós, irmãos, somos como o dado. Sabe, o dado tem 4 lados. Mas você joga, ele vai cair sempre em pé. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Ele vai cair sempre em pé. Assim é o povo de Deus. Assim é o povo de Deus. Glória a Deus, Senhor. Obrigada, Pai. Você vai cair sempre em pé. Esse é o que a promessa de Deus na nossa vida, na sua vida. Se você crê, meu irmão, fique em pé agora, em nome de Jesus. Irmãos,
Segundo Crônicas 16, 9. Porque os olhos do Senhor estão atentos, estão abertos, para se mostrar forte. Olha aí. Olha o que diz o versículo, para se mostrar forte. Para com todo aquele cujo coração é perfeito para com Ele. Aleluia. Para se mostrar para com todo aquele cujo coração é perfeito. Por isso, olha, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Como é que está o teu coração aí? Aleluia. Está cheio de temor? Hein? Você está com medo do amanhã? Tem um hino que fala, porque ele vive, posso crer no amanhã. Pode cantar essa música para nós, Jorge? Ou uma outra qualquer, por gentileza. Aleluia. Irmãos, olha, quanta borrasca, quanta tempestade nós enfrentamos. E a gente pode todo dia cantar, porque tem um Deus que garante.